Meus queridos e abençoados irmãos, eu sou o pastor Adão Rosa, aqui para mais uma lição da revista da Escola Bíblica Dominical. Lembrando, irmãos, que eu congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Ibis, que fica na Rua Manuel Dias Viana, número 159. Meu pastor presidente é o pastor Levi Aguiar de Jesus Ferreira, qual convido você para fazer uma visita em nossa igreja. Hoje estaremos estudando, queridos, a lição de número 7. A lição 7 que tem como título Davi é ungido rei. Muito interessante estarmos estudando esse assunto, porque tem bastante subsídio para que nós possamos estudar aqui. Diz o seguinte, texto áureo. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. 1 Samuel 16, 13. Verdade prática fala: o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus e com autoridade vencer os gigantes. Estaremos vendo aqui todos os obreiros, todos que trabalham, que militam, todos que estão no Evangelho, sabem quantos gigantes temos para vencer a cada dia. Leitura em classe, querida, é 1 Samuel 16, de 1 a 13. Não estaremos lendo, mas comentando talvez alguns versículos. Olha, preste bastante atenção. Deus chega para Samuel, o Senhor, e diz o seguinte: enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque entre os seus filhos eu tenho provido um rei. Queridos, que coisa interessante. Você entender uma família, Deus escolher e falar, entre seus filhos eu tenho escolhido um rei. Mas aí Samuel, queridos, como já tinha bastante tempo, e Samuel tinha uma amizade com Saul. Samuel gostava de Saul. Eram amigos, né? Na verdade, ao longo do tempo. Mas aqui na lição passada, já viram que o Saul já tinha feito algo que não agradava a Deus. E lembrando mais uma vez, rebeldia é pecado igual a feitiçaria e muito mais. Bom, aí Samuel coloca para Deus uma dificuldadezinha. Porém, diz o Senhor, como irei, pois ouvindo Saul me matará, então, disse o Senhor. O Senhor pegou para Samuel, olha só, querido, aqui poderia falar, Deus deu um jeitinho brasileiro, né? Porque, olha só, toma um azeite das vacas das tuas mãos e diz, vim para sacrificar ao Senhor. Interessante. Será que Samuel estava mentiu lá para Jessé, quando Deus mandou que ele falasse isso aqui? Que ele não foi jeitinho, não foi falácia. Realmente, como sacerdote, Samuel podia oferecer sacrifício ao Senhor. Mas nós sabemos, na bem da verdade, que Saul era um homem bravo, homem de guerra. E lógico, se Saul soubesse, olha, Samuel saiu daqui e foi simplesmente ungir um rei na família de Jessé. Então, na verdade, quando perguntam, estou até adiantando Samuel, o que ele foi fazer, ele fala assim, olha, eu vim de paz, vim sacrificar ao Senhor. Então o que tinha? Não tinha problema nenhum juntar-se a família para sacrificar. Nós sabemos que sacrificar é queimar a gordura para o Senhor. E após levantar o altar e queimar a gordura para o Senhor, a carne era propriedade do sacerdote. Então naquele momento também ele sabia que ia ter um banquete. Vamos botar quase que isso, ou carne assada, churrasco, não sei como que eles faziam naquela época. Então na verdade Deus não mandou que Samuel revelasse qual seria o intuito de Deus mandar ali primeiro. Deus falou, usa uma estratégia, Samuel. Vai lá e sacrifica para mim, se eu estou colocando minhas palavras, e aproveita, consagra o rei lá também. E o que vai valer é que você foi sacrificar. Esse consagrar o rei, querido, era um segredo tão grande de Deus, que Deus botou no coração de Davi. Davi levou, se eu não me engano, 17 anos, em média, convivendo com Saul, e não revelou que Deus tinha já o consagrado rei. Interessante, né? Você entender que manteve o segredo, mas na hora que precisou, ele soube tomar parte. Aí depois você já sabe essa parte, você conhece, passa todos os filhos de Jessé, e Samuel, no caso, ele tem uma visão humana primeiro.
Ele vê alguém mais forte, alguém... que eles eram soldados, eram guerreiros do exército de Saul. Então, na verdade, eram homens preparados. Então, o que a pessoa imagina? Olha, eu vou pegar o preparado. Mas a minha Bíblia diz que Deus capacita aquele que Ele escolhe. Ele não somente, mas também pode pegar só o capacitado. Ele capacita. O caso de Samuel mesmo foi totalmente, ele capacitou, ele que criou. Bom, quando Deus não fala no coração dele para ungir nenhum, ele olha para... ele disse mais a Jessé: acabou-se os jovens? Olha que ele se encontra em uma situação difícil. Deus manda fazer um sacrifício, manda ungir um rei. Passa perante ele todos os filhos de Jacó, de Jessé praticamente. E Deus não fala, unge esse. Ele fala, olha, algum problema deve ter. Aí ele pergunta, acabou-se os jovens? Aí Jessé e a família vai dizer, não, tem um pequenininho, tem um ruivo, né? E formoso de semblante, e de boa presença, mas ele está lá, entendeu? Ele cuida lá do rebanho. Então, na verdade, o homem de Deus manda chamar e fala que não vai sentar à mesa enquanto ele não chegar. E quando ele chega, a primeira coisa que Deus fala, unge esse aí. Acabou. Ungiu Davi a rei. Mas agora preste bastante atenção, querido, que aqui fala de unção. Vai falar do óleo, vai falar da unção de Davi. Então eu queria puxar, que nós conversássemos um pouquinho, para que você possa levar para a sua classe também, sobre a unção. Unção com óleo. Hoje nós temos a unção com óleo. Nós usamos em nosso dia a unção com óleo. E geralmente eu tenho aqui, para que você entenda, não sei se a câmera vai dar para mostrar aí, olha só. Eu tenho um pequeno frasco de óleo de unção. Aí você pergunta, como você preparou, pastor, esse óleo de unção? Eu não preparei. Hoje em dia nós vamos a uma livraria, geralmente ali compramos o óleo de unção, talvez alguns preparem em sua casa. Mas na verdade, querido, eu quero dizer o seguinte, a receita para preparar o óleo de unção, Deus deu para tribo de Levi. Com o que e como preparar o óleo de unção. Mas agora o comentarista, sabiamente, ele traz uma coisa aqui muito interessante. Lógico, como de Deus preparado para isso, Deus não colocaria nenhum para poder criar uma lição dessa de nível nacional que não tenha preparo. Já no tópico 1 ele diz, Davi, o rei ungido. Ele usou uma palavra aqui, queridos, eu não falo grego nem hebraico. Tá? Então eu vou usar a minha linguagem, o que sair aqui, vocês me perdoem, porque se alguém souber falar, não, a pronúncia seria assim, mas eu não sou formado, e falo, olha só, no hebraico há duas palavras para unção, suk e marchia. Marchia. Vamos entender assim. Que aí vai dizer marchia e marchia. Então daí eu já estou puxando mais para o que eu possa entender. Mas você vai ler aqui, aponta para a unção com óleo sobre o corpo ou a cabeça de um convidado. Está em Deuteronômio 28, 40, que você tem toda a referência aqui, não precisa Deus estar falando para você. Então, na verdade, queridos, hoje você pode parar a perguntar, olha, a unção com óleo, e a Bíblia fala, se tem alguém doente entre vós, chama os presbíteros, e para que faça a unção com óleo para você ser curado. Aí você começa a entender, a defender ou ter uma ideia quase que é santo ou miraculoso esse óleo que está na minha mão. Eu não estou aqui para desfazer do óleo de unção, não, queridos. Eu quero entender que santo é o Deus da unção, que o óleo traz para que quem tem a unção, quem é a unção, é Jesus Cristo. Então, na verdade, você vai entender que toda a unção, tudo aquilo que fez o Espírito Santo de Deus e capacitação para o homem
vencer o mal. Uma ferramenta a mais de autoridade que Deus te dá. Agora, lógico, tem que ter algumas reverências, eu acho que tem que ter, não é de qualquer jeito assim. Agora eu quero dizer o seguinte, o profeta, até o profeta, o sacerdote, ele era ungido com óleo. Hoje nós temos um debate muito grande já, uma conversa, que alguém pergunta se mulheres podem deitar unção de enfermo, ou se pode manusear o óleo de unção. Quer dizer, até se pergunta se mulher pode subir em púlpitos, né, para pregar. Olha, querido, eu já defendo isso aqui, não é meu não. Ouvi um pastor dizendo, e gostei da palavra dele, e digo o seguinte, se o próprio Deus escolheu uma mulher para botar o seu filho no ventre dela, que me dirá para ministrar na casa do Senhor? Lógico, eu acho que pode, é interessante, deve, e mulher deve ter os cargos, não somente diaconisa, mas pode ser presbítera também, pode ser pastora. Eu defendo que não tem problema nenhum. Vai ser pensamento meu, mas eu quero falar do óleo de unção. Porque tem mulheres do círculo de oração que têm dificuldade atrás de um pastor para poder ungir, porque eu não posso ungir. Tá, se for falta de autoridade, eu diria os pastores, que precisamos rever realmente essa condição. Porque a minha Bíblia vai trazer aqui, olha só, uma profetisa. A Bíblia vai chamar que Hulda, ela foi consultada por um rei para que pudesse, para ver como seria, ou o que ela faria com escritos que ele achou. Hulda chega lá e prega a palavra de Deus e fala com autoridade. Hulda, com seu gesto, sacerdotisa, minha Bíblia diz que ela é sacerdotisa, ou profetiza, perdão. A profetisa Hulda manda o carro para ir buscar, e há quem diz que Hulda, na verdade isso aí que a Bíblia diz, é a esposa de Salum, o guarda das roupas reais. Então não era qualquer pessoinha assim, fala pobrezinha, estava ali, mas tudo bem. A gente entende que o lugar não era assim tão exuberante que ela morava. E dizem também que ela, historiadores, né, poderia ter sido contemporânea de Jeremias e Sofonia. Então, quer dizer, tinha outros profetas também no circuito. Mas aprove Deus mandar lá, se não me engano, o rei Josias, mandar lá e chamar a profetisa Hulda. Você pode procurar como 2 Reis 22:14 e 2 Crônica 34:22. Aquela mulher muda, ela faz coisas grandiosas para aquele povo, porque ela dá o conselho do rei, ungido pelo Espírito Santo de Deus. Aí eu falo, e o óleo de unção? Para ela ser profetisa, ela teve que ser ungida, querido. De algum jeito. Então, por isso, queridos, eu acho que podemos prestar bastante atenção. E eu acho que as nossas irmãs do círculo de oração e outros mais precisam de ser imbuídas da autoridade de manusear o óleo de unção. Para o momento de oração, momento de dores. Tem mulheres que chamam a gente. O pastor vai na igreja, porque no culto hoje não vai ter um pastor para fazer a unção. Eu acho que isso aí precisaríamos de ver. Primeiro, pela seguinte condição, queridos. O dono da unção, Jesus, a minha Bíblia vai dizer que ele foi ungido 2 vezes por 2 mulheres. Lá na casa de Lázaro, você sabe disso, talvez não esteja falando em ordem. E por aquela mulher pecadora que lava os seus pés, deita um unguento. Então eu te falo assim, se meu Jesus Cristo, isso pode dar uma conversa assim, mas é bom que seja debatido. Aceitou ser ungido pouco antes de morrer por uma mulher. Preparou o corpo, ela fala que preparou o corpo para aqueles dias ali. Então, na verdade, é deitada a unção no dono da unção por uma mulher. E nós hoje temos ressalvas de como a mulher pode usar o óleo de unção. Eu acho que está na hora, querido, nós começarmos a ver, e por essa revista aqui muito interessante,
É bom se eu soubesse pronunciar, olha só, o termo Mashihá do Antigo Testamento, que no Novo é Crió, refere-se à unção do Messias que viria. Aqui a referência, Salmos 45, 7 e Daniel 9, 24. Dá uma olhada nisso aí, queridos. Dá uma olhada para você ver e leva esse assunto para a sua sala, que é muito importante. Agora, queridos, eu queria falar da segunda parte do óleo de unção. Unção sobre Davi, que está na revista. Eu estou usando a revista. Eu primeiro fiz uma colocação pessoal, tá? Aí dentro da lição, não é fora da lição. E eu quero trazer aqui o interessante, que Deus deu a unção a Davi, já falei aquele período que ele ficou e não falou nada com Samuel, com Saul. Aí mais na frente, queridos, nós vamos achar coisa interessante, como toda a revista é super interessante, ungido servindo. Davi, o rei que era servo. Deus, às vezes, queridos, quando nós recebemos uma unção, seja unção de ministério, ou outro mais, nós já achamos que somos o bambambam. Talvez você, na sua função, ache que você já pode, até mesmo o pastor que está na frente da igreja, ou talvez te ungiu, Deus usou para te ungir, você começa a achar, esse aí não faz nada certo, eu sei o que fazer. Bem, você quer, querido, na sua vida, coordenar os eventos da igreja, né? Tem às vezes pessoas que, não, eu sei onde aplicar o dízimo, eu sei onde fazer aquilo. Meu querido, Deus escolheu, ungido e preparou para aquilo. Se preparou, você está ali, faz igual Davi. Qual é a minha função? Tocar a harpa. Porque o rei está sendo atormentado e outras coisas mais. Meus queridos, o importante é você receber a unção, estar preparado para o dia e a hora que Deus quer te usar em grande forma. Não é você fazendo do seu jeito. Então Davi, ele ficou aguardando o momento que ele sabia que ele já era preparado. Vai ver que atitudes de Saul ele sabia fazer bem melhor às vezes. Mas ele não podia, porque ele estava debaixo de uma promessa. Aí o comentarista faz uma colocação muito interessante, que no tópico 2, Davi, o rei que era servo, ele fala: todavia, o mais importante é vislumbrar a promessa divina em curso, pois Davi crescia enquanto Saul decrescia. Tá vendo? Se você está notando que alguma coisa está errada, está fazendo, não estou dizendo que os servos do Senhor não existem. Quando Deus quer trocar, tirar, ele geralmente usa seu profeta, ele já fala também no coração do servo que está há muito tempo na frente da igreja. Isso é outra colocação. Estou falando que Davi tinha um rei que já tinha feito antes, já tinha feito uma coisa que não era agradável a Deus. Deus já não estava contente com Saul mais. Então por isso Saul decrescia. Se você acha, se você cometeu algum pecado, mas peça perdão a Deus, reconcilia. Ou então Deus vai um dia banir-te. O Espírito do Senhor se retira de Saul. É interessante, né, queridos? Se a física, né, diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né, na natureza, na atmosfera, vamos assim dizer. Eu estou em pé aqui. Para outro irmão ficar em pé aqui, eu tenho que sair. Ou outra coisa mais. Mas quando se trata do Espírito Santo de Deus, ou do mundo físico e o mundo espiritual, Deus, meus queridos, não vive na regra da física, porque Ele que criou muito mais do que a física. Na verdade, o Espírito Santo habita em mim e eu habito aqui. O dia que eu permitir, que eu brincar, que eu não valorizar o Espírito de Deus, ele sai, ele se retira. Vou usar essa expressão assim. Quando ele se retira, o lugar não fica vazio não, querido. Porque o espírito mal toma o seu lugar. Porque é o seguinte, deixa eu contar para você uma ilustração. Eu não sei se verdade, se conto, eu não sei se eu já contei aqui.
Um homem estava em cima do muro e todo mundo dizendo, desce do muro, desce do muro, desce do muro, vem para Jesus, vem para o lado de cá. Enquanto Satanás estava lá quietinho, só rindo. Alguém perguntou, por que você está rindo, Satanás? Olha que é uma instrução, dessa uma parábola, né? Por que você está rindo? E você não chama, não faz propaganda para o homem sair do muro. Fala, porque o muro já é meu. Está entendendo, querido? Para Deus, ou você decidiu ou você não decidiu. Indecisão não serve para Deus. Eu sou ungido, sou meio não sei o que lá mais. Não, ou você é santo, ungido e separado. Ou então você não é mais. A Bíblia vai dizer que o espírito do mal assombrava Saul. Ou trazia para Saul uma dificuldade muito grande. Bom, antes disso aí, querido, quero dizer uma coisa muito interessante. Eu entendo, se você tem outro entendimento, pode também postar, falar. O óleo de unção, ele tem atitudes específicas. O expulsar demônios é em nome de Jesus. Tem gente que quer ungir o endemoniado para o demônio sair. Não. A autoridade aí é da palavra. Sai em nome de Jesus. E ele se retira. E ele sai. Até mesmo a enfermidade, mas a enfermidade já tem autoridade para você ungir. E outras coisas mais, eu não estou também citando todas as coisas aqui. Ungir a um cargo na igreja, coisa assim parecida, é muito interessante. Então, querido, quando você usar o óleo de unção, não vai deitando unção de qualquer jeito, não. Tem especialidades para isso. Samuel só foi lá ungir porque Deus mandou ungir. Ah, mas Davi era o quê? Era um pastor de ovelha. Deus liberou, falou, nesse aí vai lá que você faz a unção. Aí a vida dele começa a mudar. Bom, Davi o rei que era guerreiro. Queridos, que experiência de guerra tinha Davi? Nenhuma. Mas Davi já tinha enfrentado grandes lutas. Contra urso, leão. Era homem experimentado em obra rústica. Por isso, querido, não adianta você ficar só sentadinho, Deus um dia vai me levar, vai fazer alguma coisa. Ei, pega no cabo da enxada, eu estou falando de uma forma espiritual. Vai cavar chão, vai roçar, vai trabalhar, vai se esforçar. Que você vai ver que Deus te tira de lugares que você nem imagina. E dali faz suscitar pregador, faz suscitar homem de Deus, faz suscitar pessoas que vão expulsar o mal. Por isso, querido, coloque na sua cabeça. Não queira ser estrelado, a Bíblia já diz, né? Não queira ocupar os primeiros lugares. Ocupe os últimos lugares. Deus está te vendo tanto no primeiro como nos últimos. Quando Ele te colocar no primeiro, Ele continua te vendo. Quando você estiver no último, Ele já te viu também e tirou de lá para o primeiro. E se não tirar, querido, glória a Deus, sua graça me basta. Essa é a palavra. Queridos, olha só. Davi, ele estava no circuito da guerra. Quando ele aparece no circuito da guerra, o que ele foi fazer naquele circuito da guerra? Levar comida para os seus irmãos. Como assim? Dispenseiro. Dispensa. No navio, se não me engano, na marinha, taifeiro. Por aí fora é garçom. Por aí fora é servidor. Ele servia. Hoje em dia tem os deliveries, entregador, também outra coisa. Davi ia ali, não para guerrear, ia ali para manter os seus irmãos em pé. Você alimenta sua classe de escola bíblica dominical com boa comida? Você alimenta a igreja onde você reúne com boa comida? Ou você é daquele que, se puder, deixa morrer de fome? Não tem interesse em servir? A Bíblia diz que primeiro você tem que servir, para depois ser servido. É o que fala na minha Bíblia. Não vejo palavra diferente. Eu vejo dessa forma.
Primeiro você tem que servir, para depois você ser servido. Então, querido, comece a servir. Vai pegar a vaga de taifeiro de Deus, vai pegar a vaga de garçom de Deus, vai pegar a vaga de entregador, vem entregar aqui, ó, uma marmita de bênção para você. Até a pessoa chegar, vem entregar uma marmita de bênção para você aí, olha. Eu tenho aqui, rapaz, comida de bênção para sua vida. Tá aqui o prato feito, um PFzinho. E Deus está te olhando. E quando o leão, quando o gigante urgir, as suas entranhas vai tremer e Deus vai falar, tá na hora. Vai lá que eu quero mostrar o que e para que eu te coloquei aqui. Foi o caso de Davi. Saúl quis dar um jeitinho, quis dar uma força, mas ele falou, não, eu não entendo, eu estou usando as minhas palavras. Eu não quero muita força de homem, não. Meu negócio é eu, Deus, eu, o gigante. E o gigante vai cair agora que eu vou entregar a cabeça dele aqui na sua mão. Hã? Tá pronto para isso? Para enfrentar o gigante? O comentarista, é bom você ler o subsídio teológico aqui, síntese do tópico 3, porque ele traz para você direitinho quantos côvados, de tamanhos, palmos, isso é muito interessante para você usar na sua sala. Bem, queridos, já estamos chegando ao final do nosso estudo. Eu falei que é uma palavra para que nós possamos entender. A conclusão, eu não vou ler tudo também não. Vou ler só no finalzinho, olha assim. Deus unge e separa pessoas humildes para a sua obra, que estejam prontos para servir pela fé e que não temam enfrentar o inimigo. Bom, então pastor, não preciso de eu fazer ir para o seminário mais. Mas que eu venho para a escola dominical? Deus pega os humildes, eu sou humildezinho. Humilde é aquele que sabe sentar no banco para aprender e estudar também. O fato de vir para uma classe de escola bíblica dominical, sentar e estudar, ali tem uma atitude humilde. O fato de você se matricular num seminário teológico, ir lá e falar, eu quero fazer 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos de teologia, é humilde também. Aquele que não tem ganância ministerial ou ganância em cargo, não quer ser o primeiro da fila, senta-se nos últimos lugares em forma simbólica, eu quero dizer, dá preferência ao seu irmão. Deus está vendo esses aí. Então a colocação humilde não te traz de pobreza, não te fala daquela pessoa que anda de cabeça baixa e outras coisas mais. Sim, humilde está na sua atitude de compreender. Se Deus colocou um profeta X ali, é nesse profeta que eu vou estar a serviço. Porque estando a serviço, eu estarei a serviço de Deus. Amém, querido? Que Deus te abençoe. A lição que vem, em nome de Jesus, estaremos trazendo. E esses pequenos atrasos assim, querido, probleminha na nossa máquina de computador aqui, mas já estamos resolvendo para que nós possamos postar a lição mais cedo. Mas faz o seguinte também, querido. Compartilhe esse vídeo rapidamente aí. Vamos viralizar esse vídeo para que criarmos uma consciência, de repente, maior do que pode ser feito em nossas igrejas. Deus pode te usar. Então leve para seu amigo, leve para casa, manda as pessoas dar uma olhada, entendeu? E outra coisa que ele estava esquecendo, deixa lá o seu like, é importante isso, e se inscreva também no nosso canal, né, gente? Vamos aumentar essas inscrições aí, para que Deus possa estar nos abençoando mais e mais. Amém, queridos? Eu quero ser usado na obra de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, te agradecemos, muito obrigado ao Deus por essas interpretações que o Senhor tem nos dado do céu, ó Pai. Seja conosco, ó Deus, guarda-nos em tudo, pedimos e lhe agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, glórias a Deus. Que a unção de Deus, estão falando aí, esteja na sua casa, a unção de Deus esteja na sua família. Amém? Deus te abençoe. Seu like, se inscreva, tá bom? Até a próxima lição, em nome de Jesus, fique na paz do Senhor.